Oi! Hoje é a resenha do conto O Jardim Secreto, escrito por G.K. Chesterton, aqui da coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, volume 15, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Aristides Valentin, chefe da polícia de Paris, estava atrasado para o jantar, e alguns de seus convidados já começavam a chegar antes dele. Foram, porém, tranquilizados por seu leal criado, Ivan, o senhor com uma cicatriz e um rosto quase tão cinza quanto seus bigodes, que ficava sempre sentado junto a uma mesa no saguão de entrada. Um saguão com as paredes forradas de armas. A casa de Valentin era talvez tão peculiar e admirada quanto o seu dono. Era uma casa velha, com muros altos e imensos álamos quase debruçados sobre o Sena. Mas a singularidade e talvez o valor policial de sua arquitetura era este. Não havia outra saída exceto por esta porta da frente, guardada por Ivan e pelas armas. O jardim era grande e elaborado, e havia muitas saídas da casa para este jardim. Mas não havia nenhuma saída do jardim para o mundo exterior. Por toda a sua volta havia um muro alto, liso, impossível de escalar, com estacas pontiagudas no alto. Um jardim apropriado, talvez, para as reflexões de um homem que centenas de criminosos haviam jurado matar. Assim começa O Jardim Secreto, escrito por G.K. Chesterton, que conta a história desse comissário policial parisiense chamado Valentin. Um policial de muito prestígio e está fazendo uma festinha, digamos assim, para amigos. E, na verdade, há muitas pessoas do ramo ali policial, muitos comissários de polícias de outros países, por exemplo. A se destacar o comissário Galloway e também um outro comissário chamado O'Brien. Ocorre que o Galloway tem uma enteada que ele levou junto com ele até a esta festa. E parece que a moçoila meio que está interessada neste cidadão, o O'Brien. Uma pessoa que lá talvez tenha um pouco certa arrogância nos seus atos e não é muito bem vista pelos seus colegas. E meio que enquanto a festa já começou sem o anfitrião, que ainda não chegou, o principal personagem aqui desta história, acontece uma descoberta não lá muito agradável lá no jardim, impenetrável para quem vem do lado de fora. Né? Só é possível chegar no jardim, como descrito ali nesse comecinho, através da sala principal ali da casa. E o que é que o Galloway acaba descobrindo ali quando ele vai atrás de sua enteada? Ela percebe, ou melhor, ele percebe, né, que ela passa batido por ele, meio com uma expressão no rosto meio alterada, ele fica meio desconfiado. Será que ela se encontrou com o O'Brien? Depois, o próprio O'Brien passa alguns minutos depois também uma atitude meio tensa, a expressão do rosto. Bom, depois disso, ele fica encafifado. Os dois provavelmente estavam de chamego ali no jardim, mas ele vai dar uma vasculhada por ali e ele acaba encontrando um corpo. Sim, um homem morto. Um crime aconteceu lá dentro desse jardim, dentro da casa de um comissário de polícia, do Valentin. E aí quando ele chega finalmente na festa, né, pensando que vai receber os convidados, vai ser uma alegria, não, ele topa com um crime dentro da sua própria casa. Que maluquice é essa? Bom, e do que resulta tudo isso eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Preciso dizer logo de cara, né? Sim, eu gosto de histórias policiais e inclusive aqui na coleção da Folha, Inglês com Clássicos da Literatura, já tivemos um grande detetive. Foi lá no segundo volume, foi uma história do Sherlock Holmes. A Liga das Cabeças Vermelhas. Inclusive, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma conferida no que foi que eu disse a respeito dessa história do Conan Doyle. E sim, gostando de histórias policiais, claro, a gente sempre tem que lembrar, por exemplo, Agatha Christie, com seus clássicos detetives, como a Miss Marple ou Hercule Poirot. Claro, né, há uma infinidade de detetives pela literatura policial, desde os profissionais quanto os amadores. E no caso, tem um detetive também muito conhecido que eu nunca li uma história dele. É justamente o que aparece aqui, o Padre Brown, criação do G.K. Chesterton. E o autor, durante toda a sua carreira literária, acabou escrevendo uns 30 contos sobre esse personagem detetivesco. Mas como eu não conhecia justamente esse personagem, no começo aqui desse conto, eu fiquei, claro, pensando que o detetive principal da história seria o Aristide Valentin. Mas não, né? Depois de um certo momento na história, digamos que ele fica um pouco afastado do centro das questões, né?
das discussões do que estava acontecendo ali naquele crime, naquele mistério de como aquele crime aconteceu. E eu fiquei meio curioso sobre isso, né? Porque o detetive principal da história sumiu e outros personagens é que estão discutindo ainda sobre o crime. É justamente por causa disso, né? Porque eu não sabia que o Padre Brown, que já estava ali na história, até meio en passant, ele sim era o cara principal da história. E claro que para mim resultou numa experiência até diferente, né? Saber que um personagem meio obscuro vai aos poucos crescendo e dominando completamente a cena. E falando especificamente no crime em questão, sim, ele é muito bom, tem boas sacadas e a gente não consegue saber para onde ir. É um baita de um mistério mesmo. A situação é boa, né? Um ambiente muito fechado, onde não dá para entrar ali a não ser por uma única e exclusiva porta. Mas até aí, tudo bem, porque existem várias histórias nessa linha, né? Um crime que acontece num lugar impenetrável. Não é lá muito original, mas tem outros detalhes essa história sim que chamam mais atenção e vai pelo lado meio sinistro. E aí eu posso dar um pequeno spoiler aqui. Esse corpo encontrado ali de um homem, na verdade ele também está mutilado. Para ser mais preciso, ele está decapitado, a cabeça do homem está decapitada. E aí todo mundo fica se perguntando, mas para que essa violência extrema? Não bastava só matar este cidadão? Não estava bom de bom tamanho? E é justamente essas perguntas que vão tornando essa história muito boa. Claro que sempre tem os primeiros suspeitos, depois os segundos e terceiros. Vai mudando muito. Aliás, é melhor não dar dica nenhuma de como fica mudando o suposto assassino aqui. É bem interessante. E como também o Padre Brown, meio que ele também chega a uma conclusão, a gente sem ter muitas referências. Como todas as histórias desse tipo, né? Sempre a solução final nunca está tão evidente assim para quem lê. Embora, claro, a gente possa voltar ao começo da história, ver alguns pontos interessantes e falar, não, tinha sim algumas dicas aqui e ali, e a gente não conseguia amarrar todos os pontos. Mas claro, aquele momento luminoso de todos os detetives, quando ele saca tudo, não, isso a gente nunca realmente consegue fazer, nunca consegue reproduzir, ao menos. Aliás, vou fazer uma comparação, né, com aquela história lá do Sherlock Holmes. Essa história aqui é muito melhor. Realmente o mistério é mais consistente. E também pelo estilo de narração das histórias do Sherlock Holmes, que sempre são mais empoladas, né? Dá para perceber que aquela história lá é um pouco simples demais para tanto blá blá blá. Já aqui se fala bastante, mas se tem um mistério muito mais denso, muito mais apurado, que você realmente não quer largar a história. Agora, falando sobre o motivo do assassinato, do crime em si. Claro que eu não vou dar nenhuma pista, mas eu posso dizer que em certos momentos dá para duvidar realmente da motivação deste assassino. Por que ele fez isso? Não foi um ato muito extremado? Você fica meio na dúvida. Mas, de qualquer forma, ele é um maluco, um assassino maluco, então meio que se justifica também. Mas eu estou dizendo isso porque o Padre Brown, esse personagem que eu não tinha visto ainda uma história dele, ele é uma persona criada pelo Chesterton que reflete muito o próprio pensamento do autor. Aquele tipo de personagem que defende uma tese defendida pelo seu criador. Padre Brown é um alter ego de G.K. Chesterton. Então, para quem já sabe mais ou menos do que o autor trabalha em suas histórias, talvez dê para matar sim quem foi o grande culpado aqui deste crime. Mas se você não sabe nada a respeito de Chesterton, como foi a sua obra literária, talvez você encare apenas como uma típica história policial. Enfim, para O Jardim Secreto, escrito por G.K. Chesterton, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha aqui da coleção da Folha Inglês com clássicos da literatura. E dessa vez será com uma história de Eloisa M. Alcott, com a história Meias Escarlates. E claro, amanhã já tem resenha nova aqui da coletânea USA no ar, com também histórias policiais e sombrias. Claro, tudo isso aqui no nosso projeto Contos do Meio-Dia. E enquanto essas duas resenhas não chegam, deixo aqui do lado dicas de outras também aqui do projeto. E até mais!